No Secriar 2025, grandes ideias saem do papel. Alunos do 9º ano ao ensino médio encaram o desafio de criar startups, apresentar suas propostas e conquistar o apoio de quem já fez história no mundo dos negócios. No Eagle Nest, os sonhos de hoje podem se tornar as empresas de amanhã. Conheça as águias que irão guiar e investir nas ideias mais promissoras. Ion César, economista e diretor executivo da SDS Siderúrgica, com vasta experiência em gestão de negócios sustentáveis e inovação no setor industrial. Leandro Rodrigues, CEO e cofundador da CheckBits, fundador da Fusion Tecnologia e diretor de inovação da Acid Jovem, com mais de 8 anos em projetos disruptivos. Leonardo Dias, diretor executivo do Grupo SD, especialista em planejamento florestal e produção sustentável. Gabriel Nunes, empresário e investidor, fundador de 8 empresas em diversos nichos, com foco em e-commerce e inovação, e experiência em gestão e crescimento estratégico. E Lucas Arruda, fundador e CEO da WayCommerce, especialista em e-commerce e dropshipping, com mais de 30 milhões faturados e destaque no empreendedorismo digital. Bem-vindos ao Eagle Nest! Bom dia, me chamo Rafaela. Eu sou a Sofia e hoje nós vamos apresentar o MindQuest, um aplicativo educacional gamificado criado com a intenção de transformar a forma como os alunos estudam. Muitos estudantes, principalmente de escolas e faculdades públicas, sofrem com a falta de incentivo, não utilizam bons materiais e utilizam métodos tradicionais. O MindQuest veio para mudar isso, uma plataforma simples, divertida e eficiente. No aplicativo, os alunos podem aprender por meio de videoaulas curtas, quizzes, desafios e simulações reais. Tudo isso foi criado em um ambiente gamificado. Então, nós vamos ter pontuações, rankings, recompensas, entre outros, o que os nossos concorrentes não proporcionam. O aplicativo será gratuito, mas também teremos a nossa versão premium de apenas R$ 14 mensais. Nele você terá acesso a funções exclusivas e a simulações. Também teremos as nossas assinaturas trimestrais e anuais com descontos exclusivos para facilitar ainda mais o acesso. Nós criamos um sistema inovador de monetização. Professores que não exercem mais sua função em sala de aula podem postar vídeos no nosso aplicativo, gerando 50 centavos para cada curtida e comentário na versão Premium e 10 da versão gratuita. No início, teremos 5.100 usuários, sendo eles 800 Premiums. Teremos, então, um lucro mensal aproximado de R$ 37.100. A nossa meta é sempre manter 50% de lucro, mesmo com os nossos gastos. Nós vamos expandir não só nas redes sociais, por anúncios de Google, marketing, Instagram, como também em escolas parceiras e influenciadores da área educacional. Um CAC de R$ 10 pretendemos trazer 20% para o modo Premium. Em 12 meses, pretendemos ter 15.000 usuários, sendo eles 3.000 Premiums. Para isso, nós precisamos de investimento inicial de R$ 280 mil. E será dividido entre desenvolvimento, marketing e reserva. Por exemplo, 10% dos estudantes têm erro no acesso. Já é um valor considerável e um problema que devemos resolver com agilidade. O MindQuest é uma solução simples, moderna e sustentável para melhorar o desenvolvimento de estudantes das instituições públicas e federais. Por isso, a nossa proposta é R$ 280 mil por 15%. Nós acreditamos no MindQuest, pois 30 milhões de alunos não têm um ensino aprofundado, apenas o básico. O futuro pertence a quem aprende de forma diferente. Muito obrigada. Primeiramente, parabéns pelo projeto, até mesmo os outros meninos também evoluíram bastante, né, desde quando a gente estava na mentoria, tive presença de ver, então fizeram muitos cálculos, acho que isso conversa muito com a minha área, né, que vocês trouxeram aí também. Eu queria entender um pouquinho mais das métricas que vocês trouxeram, né, por exemplo, vocês trouxeram CAC, vocês trouxeram MRR, como que vocês chegaram nesse custo para vocês trabalhar, que vocês apresentaram ali agora? Então, o nosso aplicativo ele trabalha muito com valores, né? Inclusive da versão premium, da versão gratuita e principalmente por nós temos que remunerar os nossos
parceiros, né, que no caso seriam os professores. Então a gente teve que fazer muito estudo para poder, chegar num valor certo, inclusive do nosso CAC, enfim. Então a gente fez muitos estudos, inclusive para gerar o nosso lucro mensal, de acordo com o que a gente pretende ter. Inclusive, como a gente citou anteriormente, que nós pretendemos ter no início 5.100 usuários, sendo eles 800 premiums. Então, a partir disso, a gente gerou algumas conclusões de valores que nós poderíamos ter. Tá. Em relação também ao valuation de vocês, como que vocês chegaram nesse valor de, né, 280.000 por 15% da empresa? Bem, a gente pensou em R$ 280.000 para o nosso investimento inicial, principalmente para marketing, como a Sofia já tinha dito, né? E para outros gastos. Porque, por exemplo, se a gente pedisse 280.000 só para marketing, seria um valor muito alto. Então, a gente precisa, se der um erro com 100 pessoas, já é uma coisa muito grave para a gente poder resolver. Então, nós precisamos sempre ter parceiros ali para ajudar a gente. Então, nós precisamos do investimento para marketing e para outras situações do aplicativo inicial. Eu tenho uma dúvida, primeiramente, parabéns pelo projeto, muito interessante, ótima ideia. Eu tenho uma dúvida com relação à remuneração. Vocês falaram que a cada curtida paga o vídeo que o professor colocou na plataforma. Como que vocês calcularam a quantidade de curtidas para sobrar aquele lucro? Ok, bem, nós pensamos nisso porque nós teremos os nossos estudantes gratuitos e nossos estudantes premiums. Então, os estudantes premiums, eles pagam para utilizar o nosso aplicativo, se vocês forem pensar. Então, para eles, o ganho que os professores teriam seria o maior. E para isso, os estudantes gratuitos, porque ambos vão ter acesso às aulas com os professores, né? Porque é o mais que justo, eles ganhariam uma remuneração menor. E como a gente não sabe ao certo quantos professores a gente vai ter ao todo, nós pensamos nesse valor por cada curtida que essa videoaula, esse tutorial, né, fosse ganhar. Certo, mas vocês calcularam, digamos assim, o quanto isso vai custar no lucro do produto mensal? Porque vai ter um lucro de 38.000. Vamos supor que vai ter 1.000 curtidas de 50 centavos. Isso aí já vai cair R$ 500 no lucro de vocês. Vocês fizeram essa conta? Já está dentro do escopo de vocês? Então, o nosso lucro mensal já está contado fora o valor que nós iríamos descontar para Perfeito. eles. Isso que eu queria saber, não tinha ficado claro. Nessa parte do investimento para desenvolver essa plataforma, qual o custo que vocês consideraram para isso? Então, o desenvolvimento é um dos nossos tópicos do porquê nós queremos R$ 280.000, porque a gente precisa sempre estar aprofundando, né? Então, nós pensamos em aproximadamente um valor ali entre R$ 40 e R$ 50.000, porque nós temos design, nós temos muitas coisas que precisam ser envolvidas no nosso aplicativo. Então, essa área da tecnologia não é custos baratos. Então, como será um protótipo simples no início, mas que a gente pretende aprofundar, cada vez isso vai gerando um valor maior para nós. Então, com 50.000, você desenvolve toda a plataforma. Com 50.000, nós pretendemos desenvolver o nosso protótipo simples a médio da plataforma. E o desenvolvimento do restante da plataforma, para já ter esse acesso de 800 usuários premiums no início. Então, no início, o nosso protótipo é um médio simples. E aí, nós pretendemos sempre aprofundar, né? E aí, com isso, os nossos valores vão aumentando, o nosso lucro vai aumentando e os nossos gastos também vão aumentando. Então, com isso, nós poderemos ter um desenvolvimento maior do nosso aplicativo também, para conseguir alcançar cada vez mais estudantes. Mais uma dúvida mesmo, vocês têm alguém na equipe com experiência em tecnologia, em programação? Porque acho que ainda não ficou muito claro para mim a pergunta que o Leonardo fez sobre o desenvolvimento do aplicativo. Eu entendi que quem vai alimentar ele são os professores, os clientes são os próprios alunos que vão assistir o que está lá dentro. Vocês falaram sobre design, a parte estética do aplicativo, mas e o desenvolvimento dele em si? Eu imagino que o aplicativo seria no celular, a ideia é para colocar no computador também. Precisaria ter a parte tecnológica, vocês já chegaram a pensar nisso? Isso, no início, para nós chegarmos no nosso lucro, nós pensamos em todos os gastos que nós teríamos no nosso protótipo simples para o médio. Agora, eu não consigo citar para você todos os nossos gastos que nós teríamos mesmo, porque, como eu já disse, engloba design, muitas áreas da tecnologia para poder fazer o nosso jogo. Então,
Eu acho que a gente conseguiu resumir bem aqui o que nós precisaríamos, mas envolve muitas coisas, técnicos, professores, inclusive, para ver, isso aqui tá certo, isso aqui não tá bom, enfim. Pô, legal. Acho que um ponto para vocês se atentarem para fazer isso dar certo a longo prazo é talvez trazer algum sócio que tenha essa experiência, porque isso é algo que para um aplicativo que vai ser desenvolvido do completo zero, se vocês contratam uma empresa, por exemplo, para fazer isso, vocês podem acabar ficando amarradas a esta empresa o tempo inteiro por causa de atualizações e manutenção do aplicativo e trocar, outra pessoa, colocar para fazer esse serviço no meio do desenvolvimento, dá um trabalho gigantesco e pode acabar sendo um tiro no pé. Então talvez seja interessante, eu como investidor eu pensaria nisso. Tem algum sócio programador dentro da empresa que vai estar ali dentro cuidando disso a longo prazo, que faz muito mais sentido eu como investidor olhar esses 280.000 para captação de cliente do que para o desenvolvimento do app em si. Acho que o desenvolvimento tem que ser algo que vem interno da expertise de vocês. E aí a gente coloca dinheiro para trazer cliente e crescer o negócio. Aí, assim, pegando uma regra de valuation de startup, né, assim, geralmente a gente pega esse faturamento mensal, multiplica ele por 12, tem um faturamento anual, e depois a gente tem um múltiplo, né, de mercado que já foi 10, né, para esse ramo do software aplicativo, né, hoje não tanto, mas se a gente multiplicar por 10, daria em torno ali de 1.200.000, mais ou menos, de valuation, né, um pouquinho abaixo do que vocês trouxeram, que daria em torno ali de 1.800, 1.900. Então, assim, se fosse a gente ajustar a proposta pelos 15%, né, daria em torno aí de uns 150, 160 mil para esses 15% inicial. Mas, assim, pensando aqui um pouco, Nuninho, você vai querer também entrar na parada? Uai, depois dessas contas dos 800 clientes por R$ 14 mês, mudou um pouco o jogo aqui. Eu tenho uma proposta. Aí se o Leandro animar, que ele é da área de tech, Vamos lá. que nem ele falou, o valuation está um pouco fora, porque, enfim, tanto o faturamento de vocês não é, o lucro de vocês não é aquele, e nem o faturamento mensal, inicialmente. E o Leandro ele tem um braço muito forte de tecnologia, né? Ele tem sistemas, tem startup, por isso que ele fez a conta aí do valuation em cima do valor de mercado já. Eu tenho uma agência de marketing para impulsionar isso, e um dos meus negócios, eu sou sócio de uma agência de marketing para impulsionar isso. E, e o investimento seria R$ 70.000 por 20% do negócio, 10 e 10. O que você acha, Leandro? Acho excelente, acho que é uma boa, igual o Gabriel comentou, né? A gente tem aí uma expertise, né? Hoje eu tenho uma empresa de software que pode auxiliar nesse processo de criação. A gente que trabalha com software sabe que a criação dos primeiros produtos, primeiros MVPs, pode dar muito problema. Acho que vocês estimaram 50 mil, ok, mas eu já penso que seria um valor um pouco acima disso para fazer um sistema. Sei que seria um MVP, mas tem muita coisa de validação, muitas coisas que vocês têm que passar e avaliar de fato para poder acontecer. Então, acho que a expertise da minha empresa, da Fusion Tecnologia, poderia trazer um pouco mais de guiamento para vocês ali, né, que evitaram alguns erros no meio do processo. Então, concordo aí com a avaliação do Gabriel. Então, como os nossos cálculos ficaram com erro ali, então o nosso valor inicial também seria menor, a gente aceita a proposta.